É um prazer estar aqui de volta, né? Depois de uma semana abençoada na presença de Deus, o Senhor nos concede mais um dia de estar na casa de Deus. Tem muitas pessoas que, como eu falei, gostariam de estar num lugar como esse, né? Eu sei que tem muitas pessoas que até dariam toda a sua fortuna para estar aonde Jesus está. Porque estar onde Ele não está, a maioria estão fazendo isso lá fora. Mas estar onde Ele está, no ambiente onde Ele está, é um privilégio que somente o céu sabe. Escolhidos a dedos. Escolhidos a dedos. Antes que o mundo mesmo existisse, Deus já te escolheu para estar na presença de Deus. Então nós só temos a agradecer a Deus, amém? E na palavra de Deus hoje, em Lucas capítulo de número 6, eu gostaria de ler uma passagem maravilhosa, mas é uma triste situação, onde eu me vi nela, e vi que se não fosse Ele restaurar a minha vida, eu não poderia estar de pé. Eu não entendia o que significavam os textos na palavra de Deus. Uma vez que eu saí do Brasil, eu saí com a mão na frente, outra atrás, e cheguei num país totalmente diferente, onde eu fui criado. E com aquela malinha, e com aqueles poucos dólares, eu adquiri uma fortuna imensa, espiritualmente. Vamos aí dizer claramente aos irmãos. Eu sou extremamente rico, desde o momento em que eu obedeci a palavra de Deus. Quando Ele disse para ir por todo mundo, eu entendi que deveria ser ali pertinho, né? Na cidade vizinha ou no estado vizinho, mas Deus me mandou para um outro país, do outro lado do planeta. E ali tivemos que aprender tudo novo, começar de novo. E nós começamos, e os meus 3 filhos nos acompanharam. Eu quero fazer um resumo rápido, né? Mas a minha família serve ao Senhor. O meu filho mais velho hoje, né? Nesses dias, nesse mês, está sendo ordenado pastor. Então segue, né? A minha família serve ao Senhor, né? Como diz a palavra de Deus, né? Nós somos muito bem-aventurados por ter a palavra de Deus conosco, né? E graças a Deus, continue corrigindo seu filho, porque quando ele for mais velho, ele não se desviará da palavra. Por mais que meus filhos tentaram fazê-lo, eles nunca conseguiram se desviar da palavra de Deus. Porque quando crianças, quando inculcados na palavra, eles não se desviam jamais. Então eu só tenho a agradecer, e estou vendo os filhos dos meus filhos. O que falta é a paz sobre Israel. E eu sei que a palavra de Deus se cumprirá, porque quando a gente vê isso acontecendo, vendo nossos filhos crescendo e vendo nossos netos vindo, a gente vê que a paz do Senhor está sobre a casa daquele que teme ao Senhor. E eu tenho aprendido a temer ao Senhor desde a minha juventude. E eu estou já com cabelos brancos, 63 anos. E nunca passou pela minha cabeça largar Jesus. Pelo contrário, estar mais perto dele, cada vez mais, mesmo que doa, né? Como as chicotadas, que foi esses dias uma palavra dura, a idolatria, quando nosso pastor nos ministrava para nós. Meu Deus, nós devemos ter muito cuidado com aquilo que estamos criando, idolatrando na nossa vida. E o texto de hoje, em Lucas capítulo 6, nos fala sobre algo tremendo. Uma mão restaurada durante um culto. E muitas das vezes nós não percebemos, mas nós queremos ler em Lucas capítulo de número 6, quem achou pode ler comigo. Lucas capítulo 6, nós podemos perceber que Deus fala da seguinte maneira, a partir do versículo 6 do capítulo 6 de Lucas. E sucedeu que em outro sábado, entrou ele na sinagoga. Obrigado, Jesus, porque o Senhor entra em nossas reuniões. E o que ele fazia ali? Ele ensinava, mas achava-se ali um homem que tinha uma mão direita, estava ressequida, estava seca, estava doente. E os escribas e os fariseus observaram-no, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem de que o acusar. E a palavra de Deus diz que, mas ele, conhecendo os seus pensamentos, disse ao homem da mão ressequida: levanta-te e vem para o meio. E ele, levantando-se, permaneceu de pé.
Então Jesus disse a eles: que vos parece? É lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Ele faz duas perguntas aqui: salvar a vida ou deixá-la perecer? E fitando todos ao redor, todos, sem exceção de ninguém, ele olhou para todos, então ele disse ao homem: estende a tua mão. E ele assim o fez, e a mão lhe foi restaurada. Mas eles se encheram de furor e discutiam entre si o que eles fariam a Jesus. Senhor, aqui está o momento da tua palavra. Nós saímos de nossas casas, saímos dos nossos afazeres e nos encontramos aqui neste lugar maravilhoso que é a tua casa. Nós só temos a agradecer ao Senhor. Continua o Espírito Santo conosco e nos fala e nos revela a tua palavra. Amém? Amém. Muito bem, o que a gente pode entender sobre isso? Vocês vão ver que o pastor Sérgio, ele gosta de ler um texto, e se for 3 ou 4 ou 5 versículos, eu procuro focar neles. Eu sou textual e eu gosto disso. Eu gosto de esmiuçar, mesmo que eu for para minha casa agora, depois da palavra, eu vou continuar com esse tema, estudando ele. E eu estou estudando o livro de Gênesis durante 40 anos, estudando Gênesis, e não consigo parar de receber ensinamentos na palavra de Deus. E quando eu me deparo com um texto como esse, eu vejo que, o que aconteceu? Primeiro, o que a gente precisa entender é que Jesus vai nos cultos. Jesus participa dos cultos em que nós celebramos para Ele. E muitas das vezes, mesmo que nós não percebamos, tem pessoas que estão doentes em nosso meio. Lembra quando Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele disse: há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que já dormem no Senhor, por não discernir o corpo, por não discernir a palavra de Deus. O corpo é a palavra. Jesus falou: a minha palavra é espírito e vida. E quando nós não entendemos a palavra, nós distanciamos ou a distorcemos, e isso nos traz confusão ao nosso coração. Satanás, mesmo ouvindo, quando nós não percebemos com clareza o que está sendo falado, ele vem e tira do nosso coração aquilo que foi semeado. E a palavra de Deus diz que naquele dia foi um dia diferente dos demais, foi um culto diferente. Os fariseus, os líderes estavam todos ali reunidos, a congregação estava reunida num ambiente onde a palavra de Deus era lida e ensinada. E por que Jesus chama a atenção de um homem que estava ali, que muitas das vezes participando daquele culto não foi de última hora que ele ficou doente? Porque uma mão ressequida demora algum tempo para ela se ficar atrofiada. E vendo um estudo sobre isso, vendo uma pessoa sobre isso na Índia, um tal de Burat, há quase 50 anos ele anda com a mão direita levantada. Ele é um guru, um deus indiano, e a mão dele ressecou, de tanto que ele ficou sem uso, aquela mão sem uso, a mão dele se atrofiou. O que nos fala isto? Como que um homem com a mão ressequida pode participar no culto ao Senhor? Pode. O problema é aqui, ó. Tirar, colocar a mão no bolso e tirar dinheiro. Como é que você tira com a mão fechada? Como é que você dá tchau para as pessoas com a mão fechada? Como que você pode trabalhar com a mão seca ou fechada? Hoje em dia aqui, eu tenho aprendido na América, não tem os benefícios que tem no Japão, mas se você está doente, alguma coisa assim que te impede de trabalhar, você consegue receber algum dinheiro. Mas aqui, se eu não trabalhar, o que acontece, pastor? Obrigado, né? Que você melhore da próxima semana. Mas a maioria dos nossos chefes, ou daqueles que nos empregam, ou que nos pagam alguma coisa, se nós só recebemos se trabalhamos. E tem que fazer as horas certinho, não pode aumentar nem diminuir. E a gente recebe pelo que nós trabalhamos. Mas eu penso uma pessoa que não pode trabalhar, uma pessoa que não pode ofertar. Nós tivemos a oportunidade agora de ofertar. Como que você consegue pegar dinheiro do seu bolso se a sua mão está atrofiada? Eu vejo as dificuldades da igreja. Eu vejo que as igrejas passam por momentos difíceis e às vezes o pastor fica: o que vamos fazer? Mas é porque às vezes nós estamos doentes e não sabemos.
Jesus entra no templo, ou Jesus entra na sinagoga, e uma das primeiras coisas que chama a atenção de Jesus, que ele ensinando, ele percebeu que havia um homem doente no meio de uma multidão. A mão fica onde? A mão fica aqui escondida. E possivelmente aquele homem tinha um certo receio de ficar mostrando a mão dele. A mão fica às vezes no bolso, fica, quietinha, e a gente não percebe, olhando assim, se está com a mão doente ou não. Pastor, do que você está falando? Tudo começou em Gênesis. Lembra que eu gosto de estudar Gênesis? Capítulo 3 de Gênesis, a partir do versículo 6. Eva recebe uma instrução de uma serpente, e diz a palavra de Deus que ela viu um fruto que lhe daria conhecimento. E a palavra de Deus diz que ela estendeu a mão, e vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos seus olhos, a árvore desejável para lhe dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. E o que ela fez? Deu também ao seu marido. Ela pegou com a mão. Houve uma desobediência. E o primeiro membro do corpo humano a ser danificado foi a mão. A mão tocou em algo que não era puro, não era apropriado para aquele tempo, para que eles tomassem. Porque eu creio que mais na frente, pela obediência do homem, tudo que o homem precisasse, ele conseguiria das mãos de Deus. Mas ele estava sendo provado para receber mais. Lembra quando as crianças estão crescendo e a gente não pode dar tudo que eles precisam, mas conforme a obediência deles, a gente vai dando mais oportunidades, ele vai crescendo o seu conhecimento e a gente pode dar mais. Assim seria para o homem. No entanto, ele tomou do fruto. E olha que já são passados até Jesus mais ou menos 4.000 anos, para que ele entrasse num culto e percebesse que a mão estava doente. A mão do homem estava doente. E tudo que o homem tocava, estragava, lembra? Tudo que ele tentasse fazer para Deus, lembra de Caim e Abel? Eles tentaram oferecer, um tentou de uma maneira correta e o outro de uma maneira errada. E com a mão, ele levantou e matou o seu irmão, num culto. Então a mão tem sido usada para assassinatos, homicídios, coisas erradas que estão acontecendo no nosso meio. E nós convivemos com isso. Nós temos que conviver porque somos irmãos, somos frágeis criaturas. Mas irmão, não estava só Jesus ali e nem aquele homem. A palavra de Deus diz que havia líderes judeus, escribas e fariseus, aqueles que copiavam a palavra de Deus. Eu já tentei fazer isso. Eu tentei fazer copiando letra por letra, palavra por palavra, a palavra de Deus, desde de Gênesis. E hoje eu vejo na internet algumas pessoas já fazem isso. E é porque quando a gente escreve, a gente memoriza melhor e precisa usar a mão. Não é essas tecnologias avançadas em que a gente só bate um print, e já copia. Quantas Bíblias eu tenho aqui no meu iPhone, no meu iPad? Eu tenho várias versões no grego, hebraico. Não é preciso escrever. Mas a gente precisa entender que a nossa mão foi dada como uma extensão da nossa capacidade que Deus nos deu. Nós pensamos, falamos e fazemos. A mão é uma extensão daquilo que nós pensamos. E a gente precisa ter ela sadia para fazer as coisas acontecerem. Um culto perfeito a Deus, nós sabemos que tem que estarmos todos plenamente sadios espirituais. Eu estou falando de uma mão ressequida, uma mão sem restauração aqui no sentido espiritual. Mas Jesus usou um sentido humano, físico, para alertar a igreja. Porque tudo começou em Gênesis. E nós temos lá no livro de Êxodo também, continuando, quando Moisés está diante de Deus, naquele monte, e Deus provando ele, para levantar ele como um grande líder,
Uma das coisas, Êxodo capítulo 4, versículo 6, diz que Deus fala com ele e diz: pega a tua mão e coloca no teu peito. Não dá para nós lermos tudo isso, mas diz a palavra de Deus que o Senhor mandou que ele colocasse a mão dele no peito dele. E quando ele faz isso, ele tira a mão do peito e a sua mão estava leprosa. A mão do homem está leprosa, está doente, e nós vemos isso acontecendo durante a nossa existência na terra. Ali foi Deus usando um elemento do que nós temos na nossa mão. O que você tem na mão, Moisés? Um cajado. Então, com esse cajado, você pode, com a mão, com a extensão do corpo humano, você pode realizar coisas tremendas na minha presença. Quantos edifícios, quantas coisas maravilhosas os homens têm feito com as suas mãos. Quantas facilidades têm sido criadas, porque homens fizeram com as suas mãos coisas extraordinárias. Olha só esse prédio, esse edifício, tudo feito com carinho, com as mãos. Não dá para ser feito com um pensamento apenas, não apenas por falar, mas alguém tem que colocar a mão e fazer. E se a nossa mão está atrofiada, a nossa mão está doente, nós não podemos realizar as coisas para Deus. Como sacrificar ao Senhor? Como prestar um culto ao Senhor se nós estamos atrofiados, estamos doentes em nós mesmos e não entendemos isso? A ficha não cai. Eu sei que para alguns de nós, eu, por exemplo, demoro demais. Vocês falam uma coisa, eu vou demorar algum tempo para mim digerir aquilo que você está falando e tentarem trazer para o meu idioma, né? Porque é uma mistura aqui dentro. Vocês falam um pouco misturado com inglês e o meu é japonês. Se falar em japonês, o negócio é outro nível, né? Então a gente tenta entender. Então às vezes demora. O que ele está falando mesmo? Mesmo que seja em português, o meu português está tão atrasado que é difícil de decifrar claramente. E a gente precisa entender claramente para fazer as coisas que está sendo dito. Graças a Deus o meu chefe tem uma paciência comigo. Sérgio, você está de óculos? Sérgio, você está usando os óculos aí? Você está vendo direitinho o que você está fazendo? O que você está percebendo que você está deixando passar tanta coisa? E a gente está aprendendo isso. E, né, e com a idade, isso aqui precisa um valor muito grande, né? A gente vê os detalhes. Eu falei, olha, meu chefe, mas se eu colocar o óculos, nada passa. Porque eu vejo claramente muitas coisas que sem o óculos deveria passar. Não, mas é assim que tem que ser. O nosso serviço tem que ser de qualidade, para que o nome da empresa cresça. E assim, irmãos, a palavra de Deus, tudo que nós vamos fazer, tudo que está com nossa força, tem que ser 100%. Eu sei que entregar dízimo, ofertas é uma coisa boa, mas quando vem na graça, e o que chama a atenção dele é quando damos tudo que temos, essa ficha demora a cair. Dar tudo que temos, vai lá, vende tudo que você tem e dê para os pobres. Depois você vem e me segue. Quando a riqueza toma o lugar de Deus, é um perigo para nós. Quando a gente acha que o nosso braço é poderoso, mesmo que seja leproso, seja deficiente, a gente quer fazer para Deus, mas não sai perfeito. E o que a gente precisa é ver como Jesus veio. E há pelo menos 7 verdades nesse texto. 7. O pastor vai falar sobre isso? Já foram 5 para as 8. Não dá para falar. Mas o que devemos falar para os irmãos é o que nos chamou a atenção, é que o Senhor Jesus estava naquele lugar. E mesmo que as pessoas, mesmo que eu como pastor, recebido por essa igreja, não tenho os olhos para perceber quem está doente e quem não está aqui. Mas tem uma pessoa que ele entrou aqui antes que eu estivesse, e ele vai estar até que o último saia. Ele entra naquele ambiente, ele vê você, ele já olhou para você, ele sabe a sua necessidade. Como nós estamos falando da mão, ele está pedindo que você fique aí na posição, porque ele vai te chamar para você se levantar um dia, para se você levantar esta noite e vir para o meio. Talvez você esteja aí escondidinho, guardadinho, pastor, eu estou muito bem no meu cantinho. Mas Ele está vendo você, Ele sabe a sua necessidade. E é necessário que os outros aprendam. Para que eu aprenda, é preciso que Ele chame alguém que
Puxa vida, nossa, eu não sabia que aquele irmão estava com aquele problema. O nosso pastor sempre está perguntando: irmão, vocês estão precisando, vocês estão com necessitados, o que está acontecendo? O pastor quer saber, porque ele não tem bola de cristal, ele não usa bola de cristal. Graças a Deus tem o Espírito Santo de Deus, mas tem coisas que o Espírito Santo não fala, tem coisas que o Espírito Santo não interfere, e é nessa hora que nós precisamos da ajuda de Jesus. E eu posso revelar para os irmãos que eu tenho uma missão aqui. Em todos os textos na palavra de Deus, eu preciso achar onde que está o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E nesse texto é um deles que tem. Porque quando Deus entra no ambiente, Ele está procurando alguma coisa. E a palavra de Deus diz que o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Estava uma reunião acontecendo no nome do Senhor. Então Ele entra no recinto. E quando Ele entra, Jesus entra porque Ele faz uma pergunta: é lhe salvar ou deixar morrer? Quem é que veio para salvar? Jesus. E onde que está o Espírito Santo? Quando ele levanta, aquele homem moribundo levanta e vem para o meio, e Jesus diz: levanta a tua mão, e a sua mão é restaurada. É obra do Espírito Santo do Senhor, porque Ele deu dons aos homens, Ele capacitou os homens para que impôssem as mãos sobre os enfermos e os curassem. Uma mão atrofiada não tem como levantar ela e estender e curar, ou levantar para que o nome do Senhor seja glorificado. Então naquele lugar havia homens, um recinto como esse, de pessoas reunidas em torno da palavra, e havia algumas pessoas que estavam ali só para observar. Pensa numa pessoa aqui, que vinha nos cultos para ficar olhando. O que será que está acontecendo? Aquela irmã, você viu aquele irmão? Com aquela roupa? Com aquele jeito que ele usa? Você viu o carro que ele usa? Coitadinho daquele irmão, deve estar em pecado. Então uma pessoa que observava muito, que estava ali para observar como que Jesus vai fazer hoje. O que será que ele vai aprontar? Observava com o intuito de acusar Jesus, por causa de um dia, que era o sábado. Existem pelo menos 39 leis ligadas ao sábado, quando o que Deus disse era guardar ao sábado, pois 6 dias vocês trabalharam, e um 7º dia seguiria o dia de descanso de vocês, assim como Deus criou os céus e a terra em 6 dias. No 7º Ele descansou. Então Ele criou o sábado, não por causa do homem, mas o homem foi criado por causa do sábado. Então nós fomos criados na sexta-feira, lembra disso? A última, a coroa da criação de Deus na sexta-feira. Quando vem o próximo dia, qual que é depois de sexta? Sábado. Então se nós somos criados no último dia, o próximo dia nosso é sábado. Nós vamos entrar num descanso de Deus. As pessoas não entendem, e que começavam a criticar Jesus porque Ele fazia sinais maravilhosos ali. E era justamente no sábado, porque eles se reuniam no sábado. Graças a Deus nós reunimos quase todos os dias aqui. Não há um dia específico. Mas se você veio para somente observar e ver, você está num ambiente errado. Porque é maravilhoso vermos uma vida sendo restaurada. Uma mão sendo restaurada por Deus. É algo maravilhoso. Eu creio que o nosso pastor vai ficar muito alegre de ver um irmão aí que a mão dele estava atrofiada, mas agora, rapaz, que eu não sei o que aconteceu. O homem está com a mão aberta. Ele parou de ser ranzinza, ele dá tchau agora com as 2 mãos abertas. Ele cumprimenta. Porque alguns aqui, irmãos, precisam de muita oração, viu? Precisa do Espírito Santo pegar ele mesmo e arrebentar com ele, trazer ele no meio, para todo mundo ver. Vem aqui, fica aqui no meio, e fica quietinho aí. E ele querendo correr, né? Porque numa situação daquela, todo mundo ele ia expor a sua vergonha. Mas Jesus não tem essa intenção de expor vergonha de ninguém. O que Ele queria é que nós aprendêssemos alguma coisa. Porque se desde o Éden nós estamos com a mão suja, como Davi dizia: não, eu vou fazer um grande templo a Deus. Deus manda falar para ele: olha, fala para Davi que ele não pode construir. Já pensou, irmãos, que vergonha? Que vergonha, um grande rei, Davi, o homem segundo o coração de Deus,
Ele fala, eu vou erguer o templo. Eu vou fazer um templo para Deus. E Deus fala, não, você não pode. Você não pode erguer um templo. Porque você matou muita gente. E as suas mãos estão cheias de sangue. Então, irmãos, se não formos purificados e sarados por Deus, nós não podemos fazer nada. Eu tenho aprendido uma coisa, irmãos. Eu só posso ganhar uma balinha. Sabe essas balinhas de alho? Para a garganta. Se Deus permitir. Às vezes eu questionava Deus, mas por que, né? Eu já fiquei pela obra sem receber nada, 1 ano. 1 ano, só de oferta. Eu ia para a igreja trabalhar, e algum irmão vinha trazer, pastor, eu trouxe um sanduíche para você, né? Pastor, isso, mas não tinha salário. Então eu aprendi, eu sei o que é ter pouco e o que é ter abundância. Para mim, vir para a América foi fácil demais. Eu tenho parentes aqui, eles cuidam de mim. E eu não sei se eu vou comer amanhã, onde que eu vou trabalhar. Eu não me preocupo mais com isso, porque aprendi, mas tem que estar com a cabeça branca. Muitos de nós, às vezes, precisam. Mas nós precisamos aprender a depender mais de Deus. E depender que Ele está vendo a gente. E Ele vai atender as nossas necessidades, aquilo que nós precisamos. E nós viemos ao culto, aonde Ele está presente. E Ele pode mudar a situação da sua vida. Ele pode reverter esse quadro que você se encontrou, com essa mão atrofiada, tudo que se faz dá errado, nada dá certo, você toca, parece que azedou tudo, azeda tudo. É preciso de uma mudança aí, é preciso de ter um encontro com Jesus, como aquele homem, não sei o nome dele, mas a história diz que ele estava ali, numa reunião em que Jesus estava. Jesus não quis saber as consequências de curar, ou isso, que preço que ele deveria pagar, porque ele teve que morrer, por causa daqueles milagres que eles faziam, extraordinários. E por causa disso, muitas das vezes nós vamos ser caluniados, perseguidos, por expor algumas coisas que está acontecendo. Pastores, nossa, como sofre um pastor, porque se dá uma palavra um pouco mais dura, aquela família foi embora, aquela outra foi embora, porque não aceitam a correção. E nós precisamos ser corrigidos. Quando Ele mandar você, levanta do lugar onde você está e vem até aqui o meio, obedeça, porque Ele quer restaurar alguma área na sua vida, alguma área que está atrofiada por causa do pecado. Às vezes nós não percebemos, participamos, fazemos tantas coisas, cantamos, pregamos, fazemos tantas maravilhas no nome do Senhor, mas se os nossos dedos, segundo a palavra de Deus, estiver cheio de iniquidade, nós estaremos perdidos para sempre. Porque uma das coisas que nos impede de subir ao monte do Senhor são mãos que são cheias de pecado. E nós precisamos limpar as nossas mãos, aproveitar a oportunidade que Ele está no culto. Não deixa Ele ir embora sem que Ele perceba. Porque por mais que Ele saiba, segundo o texto diz que Ele sabia o que cada um deles estava pensando. Irmãos, às vezes não precisa você falar nada, porque Jesus sabe o que você está pensando. E que se você veio para uma reunião importante como essa, eu quero que você esteja pronto para que a sua vida seja mudada completamente. E eu sei, durante toda essa minha jornada, eu tenho visto tantas pessoas que não se deixam ser corrigidas por Deus, e estão lá fora, estão fora dos caminhos do Senhor, porque não obedeceram quando Ele mandou. Levanta-te do teu lugar e vem até a frente, para que você seja restaurado. Homens e mulheres de Deus vão impor as mãos sobre você, e a sua vida vai mudar. Irmãos, eu tenho experiências enormes na presença de Deus, tenho muitas coisas a falar, como que a mão de Deus está sobre aqueles que o temem, como a mão do Senhor, como diz Isaías, não está encolhida. A mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e Ele te salva hoje.
E Ele te dá condições para que você seja totalmente restaurado, corpo, alma e espírito. As nossas vidas podem estar totalmente destruídas, sem ter uma esperança que o mundo possa dizer para você que a sua vida não tem mais conserto. Mas Jesus, para Deus não há nada impossível. E num texto como esse, como está o Pai, como está o Filho e o Espírito Santo, tudo pode acontecer. Por isso nós vamos ficar de pé. Nós vamos ficar de pé. Eu quero convidar aqui nossa equipe de louvor, nossos ministros, nossos pastores, irmãos da oração e intercessão, para que fiquem aqui à frente. E você que tem uma necessidade, você que está participando dos cultos e às vezes nada está acontecendo com você, na verdade a culpa é sua mesmo, porque todos os cultos que Jesus está, eu sinto uma alegria tremenda, eu sinto a palavra de Deus fluindo como cachoeira, e as revelações vindo, seja qual for o texto na palavra, a revelação é grande demais. Então os obreiros podem vir aqui à frente. Todos os obreiros que trabalham na intercessão, que oram. E nós vamos estar orando por você. A palavra de Deus diz em Efésios capítulo 4, a partir do versículo de número 11, que Deus deu ministérios para a igreja. Esse é um outro tema de uma mensagem. Mas é a mão de Deus na igreja. Ele deu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres para o aperfeiçoamento da igreja. Quando esses ministérios estão juntos trabalhando, a igreja é aperfeiçoada. É a mão de Deus agindo no meio, em nosso meio. Jesus chama aquele homem e diz: levanta-te do teu lugar e vem até a frente. E ele sai do seu lugar. Este homem era eu. Este homem era eu. Não adianta eu pôr a culpa ou falar com o meu vizinho de banco. Este homem era eu. E eu precisava da ajuda de Deus. E o Espírito Santo me chamou. E a minha vida foi restaurada. Vocês não podem perceber, só se Deus revelar. Mas a minha mão tem um peso de autoridade muito grande. E é por isso que às vezes eu não coloco a minha mão sobre muitas pessoas. Só aqueles que Deus me direciona. Porque eu sei que é um peso de autoridade da mão quando nós a levantamos diante de Deus. Então nós vamos orar.